Irmãos, boa noite a todos os irmãos presentes. Amém. Vamos iniciar nosso terceiro estudo sobre o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Nesta feita nós iremos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe mais esta vez ao ouvirmos a sua palavra, e assim possamos ser instruídos, redarguidos, até mesmo repreendidos por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus possa abrir a mente de todos os irmãos. Amém. Possa abrir o entendimento dos irmãos para compreender verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Amém. O texto de Atos diz que Lídia compreendeu o que Pedro ensinara, né? E a verdadeira graça se transforma no coração do cristão quando ele compreende verdadeiramente a palavra de Deus. E só é possível, irmãos, nós termos uma prática clara, uma formação cristã clara, uma vida bíblica, quando nós compreendemos verdadeiramente a palavra de Deus. Ela deve passar ou alcançar a nossa mente. Como diz Pedro, nós estudando domingo passado, vocês têm uma mente esclarecida. E ali a ideia de uma mente totalmente transformada pela palavra de Deus. Então Pedro diz: vocês não são ignorantes em relação àquilo que Deus nos instrui na palavra dele. Vocês aprenderam, vocês foram instruídos, vocês sabem a verdade. Então que esse objetivo se cumpra sobre nós essa noite, que saiamos daqui compreendendo o que a palavra de Deus quer dizer a cada um de nós. Que você compreenda como o seu nome é chamado por todos nós. Que você compreenda, e em compreendendo, você se humilhe e peça a Deus para que você viva aquilo que você compreendeu nessa noite. Essa é a perspectiva cristã. Você compreenda e que você viva aquilo que você compreendeu. Você seja um praticante da Escritura e não como um homem que Jesus declara no Evangelho, um homem imprudente que constrói uma casa sobre a areia, sabendo que aquela casa não vai ficar de pé. Assim Jesus diz que é um homem louco, que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então, mais cedo ou mais tarde, não vai precisar de outros elementos que não a própria natureza, ou aquilo que envolve a criação, para arruinar com a casa daquele homem que é louco. Por quê? Porque ele construiu uma casa sobre uma areia, e só louco faz isso. Jesus declara a condição daquele indivíduo. Por que ele construiu? Porque ele é louco, porque ele é insensato, porque ele só ouve e não pratica. Como diz o escritor aos Hebreus: de vocês esperamos coisas melhores, irmãos. De nós esperamos coisas melhores. Então vamos orar, curvem as mãos. Senhor Deus, nós nessa noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez com o propósito de ouvirmos a Tua palavra. Amém, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque de fato Tu tens nos concedido o privilégio de estar. Tem preservado, Senhor, as nossas vidas. Tem, Senhor, nos concedido constantes oportunidades, ó Deus, de sermos advertidos pela Tua palavra, de sermos orientados por ela, Senhor, de ouvirmos os Teus conselhos para as nossas vidas. E de fato, Senhor, esta tem sido um dos privilégios da graça sobre a vida do homem caído, de voltar, Senhor, a ter comunhão com o Senhor em Cristo Jesus, e de ser instruído, Senhor, por aquilo que o Senhor revelou na Sua palavra, e tem dado, Senhor, capacidade ao Teu povo para compreendê-la, para estudá-la, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor de fato quer nos ensinar através da Tua palavra. Amém. Mas não só isso, Senhor, o Senhor tem abastecido as nossas vidas com a graça para viver, como diz, ó Deus, Cristo, para negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Amém. Para tomar a nossa cruz, para tomar, ó Deus, aquilo que se refere às implicações do discipulado cristão e seguir a Cristo. Que nesta noite, Senhor Deus, mais uma vez, queremos pedir ao Senhor que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Somos lentos, ó Deus, em compreender, somos tardios, ó Deus, em ouvir, e não diligentes, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Mas suplicamos a Tua graça e o Teu favor sobre nós nessa noite, a Tua bênção, Senhor, para que assim como Lídia compreendeu o que Pedro estava ensinando,
todos nós nesta noite compreendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer através do Evangelho, através da Tua palavra, Senhor. O Senhor fale claramente, Senhor, ao nosso entendimento, à nossa mente, a fim de que possamos cumprir, Senhor, abandonar aquilo que precisa ser abandonado, Senhor, rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado, ó Deus, para que a Tua palavra transforme a nossa vida. Que o Teu Espírito aplique, Senhor, essa poderosa semente sobre os nossos corações e faça com que a Tua palavra, Senhor, produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Que a Tua palavra esmiúce toda a dureza do coração humano, ó Deus, todo o pensamento que vagueia, Senhor, para longe daquilo que é a Tua vontade, Senhor. O Senhor possa falar e trazer todo o pensamento cativo à Tua palavra nessa noite. Amém. Usa, Deus, o missionário Carlos André. Sim. Como Tu usara, Senhor, na manhã, ontem, usa mais uma vez, Senhor, e desvenda aquilo que precisa ser desvendado nos nossos corações, na nossa vida, no nosso ser, Pai. Amém. E corrige pela Tua palavra, a Tua palavra que restaura a alma do homem, a vida do homem, Senhor. Restaura as nossas vidas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos de pé, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a Oh
É o hino 392 do nosso cenário. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Nos teu poder. Salmo de número 144. Os rodeos, irmãos, acompanhem a versão dos irmãos que tem mãos, Salmo 144. Ele inicia a versão atualizada da seguinte forma: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. E quem me submete, ou quem me submete o meu povo? Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes, refumegarão, despede relâmpagos e dispensa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico,
No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Irmão, se assentem, já que está bem, leva Deus uma palavra de oração. Oh Deus, que assim seja, Senhor. O Senhor, Deus, venha levantar mais igrejas, Senhor, na face desta terra, para levar este teu evangelho, que é poderoso, Senhor, para transformar a realidade mais caótica, Senhor, desde a realidade espiritual, Deus, mais ruim, a realidade social, Deus bendito, mais desamparada que conhecemos, Senhor. Temos estudado isso, Senhor, temos aprendido da tua palavra, que o teu evangelho é o teu poder, Senhor, é o teu poder em ação, Senhor, para transformar vidas para a tua glória, e para transformar vidas espiritualmente, ó Deus, desarraigando-as, ó Deus, do império da morte e transportando-as para o reino do Filho do teu amor. Que graça, Senhor, que beleza, que maravilha, Senhor, que alegria, Senhor, esta palavra gera em nossos corações, e que este salmo, Senhor, se cumpra em nossas famílias, que de fato, Senhor, venhamos ter jovens, Senhor, como as colunas do palácio, Senhor, jovens, ó Deus bendito, como árvores bem frutíferas, Senhor, e frondosas. Que essas nossas crianças, Senhor, sejam criadas no teu evangelho, conduzidas pela tua palavra. Que os pais delas, Senhor, venham ser, Deus bendito, portadores do verdadeiro evangelho. Pessoas que vivam este evangelho com toda a sua integridade e implicações, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos essa felicidade, Senhor. Este privilégio de viver este evangelho que tem sido pregado nesta igreja. Amém. E continua a abençoar esta igreja, ó Deus, com mais, ó Deus, pregações da tua palavra e do teu evangelho genuíno. Abençoa o teu servo nesta noite, Senhor, que irá cortar a tua palavra. Dá-lhe graça, Senhor, muita graça, poder do teu Espírito Santo, ousadia no abrir a boca dele, Senhor, para que a tua palavra que seja pregada com todo desembaraço e com total confiança, Senhor. Ó Deus, e que nesta noite, em nome de Cristo Jesus, o teu Espírito Santo aplique toda esta palavra aos nossos corações. Aplique, Senhor, aos nossos corações. Que essas verdades aqui ensinadas, Senhor, não venham ser abstrações conceituais, Senhor, mas que venham ser verdades, ó Deus, transformadoras, vividas e confiadas, Senhor, lá no profundo dos nossos corações, Senhor. Ó Senhor, dá-nos esta graça. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Continua a nos perdoar, Senhor, pelo sacrifício bendito de Cristo Jesus no Calvário. E te louvamos, Senhor, por este privilégio de estar mais uma vez aqui, reunido com o teu povo, em volta da tua palavra, para ouvir a doce voz do teu Espírito Santo aos nossos corações. Palavra de mudança, de transformação, de consolo, de graça, de esperança, de força e de vida, Senhor. São as tuas palavras. Que o Senhor nos dê essa graça nesta noite. E mais uma vez, sermos alcançados por esta palavra que transforma e que gera vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com gratidão no coração, Senhor, te louvamos. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos de pé, Salmo 90. Senhor tem sido o nosso refúgio, tem sido um refúgio para nós.
Em geração. Paz seja com todos. Amém. Vamos se aproximando do momento do regresso. Amanhã pela manhã nós estamos com uma mensagem. Eu estou voltando para Sergipe com um coração cheio de gratidão ao Senhor por esse tempo que tem sido tão precioso com os irmãos aqui da Igreja Batista Reformada. O Senhor possa nos ajudar nesse instante com a sua palavra, para que assim seja, que ele continue assim precioso. Amém? Vamos abrir hoje as nossas Bíblias lá no livro de Romanos,
capítulo de número 1, versos 16 e 17. Que a congregação se coloca de pé para a leitura do texto sagrado. Leamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Por isso, Santo Deus, diante da Tua palavra, o nosso coração encontra paz e alegria por entender que o Senhor nos traz provisão em Cristo. Amém. Que o Evangelho não nos traz vergonha, mas nos traz honra. E é uma honra poder falar da Tua palavra. Que o Senhor, em atitude de graça e misericórdia para com esse Teu servo, fale ao Teu povo aqui nesta igreja, nesse instante. Amém. 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 Irmãos, nós estamos falando sobre o tema o poder transformador do Evangelho. E na sexta-feira à noite nós falamos sobre o verdadeiro Evangelho, destacando naquela oportunidade que o verdadeiro Evangelho ele mostra ou identifica a condição do ser humano e a necessidade que ele tem de arrependimento. Que esse Evangelho exalta a Deus através da exaltação da pessoa e da obra de Cristo. E esse Evangelho verdadeiro que glorifica a Deus, que mantém Deus no seu lugar de honra e põe o homem no devido lugar. Falamos hoje pela manhã a respeito do poder transformador do Evangelho, que nos transforma de maneira integral, trazendo transformação em toda a área da nossa vida. E, por sinal, nos transforma na nossa relação com Deus, na nossa relação com o homem e em nossa relação com o cosmos, com aquilo que Deus criou. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre o poder do Evangelho. O texto de Paulo aos Romanos é um texto muito celebrado pelos que fazem teologia e pelos que entendem e que amam a Sagrada Escritura. Como um texto rico em teologia, como um tratado teológico. E Paulo ele trata com esses irmãos de Roma a respeito desse poder que está no Evangelho. E os dois versículos que nós lemos mostram que o poder do Evangelho ele se encontra na justiça de Cristo, naquilo que Cristo fez, no cumprimento da lei de Cristo, em Cristo e da sua morte e morte de cruz. É no verso 17 que nós encontramos o poder do Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ela se revela em Cristo e por meio de Cristo. Então, nessa noite falaremos sobre o poder do Evangelho. Paulo ele diz que não se envergonha do Evangelho. E quando ele diz que não se envergonha, ele está usando de um termo ou de uma situação que é tida pelos estudiosos como litotes, que é a afirmação pela negação do contrário.
Quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, na verdade, o que ele está dizendo é que ele se gloria no Evangelho e considera alta honra proclamar a verdade do Evangelho. Ele não se envergonha, mas ele encontra honra nisso. E nós, pensando nesse texto, refletiremos nessa noite a respeito de 3 pontos ou 3 coisas que eu quero dizer para vocês que esse texto nos traz. A primeira delas é que o poder do Evangelho, ele não está em Paulo ou no próprio Evangelho, mas o poder do Evangelho, ele se encontra, reside no próprio Deus. O texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. John Stott, quando em conferência na Argentina, posteriormente essas conferências foram publicadas como livro, Sinais de uma Igreja Visível, de uma Igreja Viva. Ele, refletindo a respeito do texto de Coríntios, quando Paulo fala que a mensagem do Evangelho é loucura, John Stott, ele diz 3 coisas. Ele diz primeiro que o Evangelho é uma mensagem fraca. E que é pregado pelo indivíduo fraco. E que é recebida por um homem fraco. Como dá certo então? A mensagem da cruz é loucura para o primeiro século. A mensagem do Evangelho é loucura para o romano, é loucura para o judeu, é loucura também para o grego. E como essa mensagem pode causar no coração e na mente das pessoas o entendimento de dizer que aqueles que vêm transtornando o mundo chegaram até aqui. Como essa mensagem pode causar tanto tumulto na vida do Império Romano ou na vida da população de Jerusalém e seus arredores? Porque o poder da mensagem, ele está em Deus. Daí a maravilha que o Evangelho nos revela. Porque se o Evangelho não é a mensagem de Deus, então estaríamos todos perdidos no intuito de trazer vidas a Cristo por intermédio da pregação desse Evangelho, que é o meio pelo qual Deus chama o homem. Então o nosso anúncio seria um anúncio vão, não teria uma perspectiva de resultado. Mas João diz que quem convence o homem, da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então daí que essa mensagem fraca, pregada pelo fraco para fracos, ela toma uma dimensão de poder e de força, porque é aí quando esse Evangelho verdadeiro, anunciado de maneira fiel, é aí quando o Espírito age, porque o Evangelho é esse meio que Deus escolheu para comunicar a sua verdade ao homem. Então, quando Deus ouve uma pregação genuína, ou melhor, quando alguém ouve uma pregação genuína, então Deus está agindo. E essa ação de Deus é o que faz o Evangelho especial e transformador. É essa ação, porque Deus, ele escolheu o meio e os fins. Amém. Então, quando as duas coisas andam junto, o resultado é que o homem reconhece a sua condição e a necessidade que tem de reconciliação com Deus. E o Espírito o leva a essa reconciliação. Então, o poder do Evangelho está em Deus. Está em Deus.
e se manifesta na realidade da justificação que nos é trazida através de Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpriu toda a lei. E aí é onde a gente encontra essa justiça, né? Não envergonhe do Evangelho. É um exemplo da figura chamada litotes, afirmação pela negação. O que Paulo quer dizer é que ele se gloria no Evangelho e considera alta honra no honorário. Notável antecipação deste duplo sentido da justiça de Deus, que se cumpre em Cristo. Ele cumpriu toda a lei e sacrificou-se na cruz, entregou-se na cruz. E agora, essa justiça nos é imputada. E por conta de que Ele é justo, somos feitos justos e somos preservados. Por conta da fé que esse próprio Cristo nos dá, que esse próprio Cristo nos promove. Irmãos, o poder do Evangelho não está nas obras do homem. Não há uma mescla. Você não junta o Evangelho e você. E talvez essa seja a dificuldade de se receber a graça. Talvez essa seja a dificuldade de compreendermos a eleição. Porque o homem é orgulhoso e não aceita que a salvação lhe seja dada e não conquistada pelos seus próprios méritos. Se o Evangelho nos ensina a fazermos boas obras para conquistar a salvação, e não porque fomos salvos, e essa condição nova nos leva a querer sermos como Cristo, obedientes. Se o Evangelho não nos traz esse sentimento, mas ele promove o contrário, então não há poder no Evangelho. Mas o poder está no homem que reconhece que suas obras são capazes de levar ele até Deus. A ilustração é simples. Conta-se que um pai tinha 5 filhos. E naquele país passava um rio caudulento. E o pai disse para os filhos que eles não poderiam entrar naquele rio, porque o rio os levaria para longe, para uma terra distante, de costumes diferentes e de práticas horrendas. E esses filhos, por muito tempo, obedeceram o seu pai. Mas certo dia, quando estava à margem do rio, alguém disse: olha, não podemos entrar no rio, mas nosso pai não nos disse nada quanto a tocar nessa água. E alguém disse: verdade. E o mais afoito se estendeu para tocar na água, escorregou, caiu dentro do rio. O outro foi tentar ajudar, também caiu. O terceiro também, e o quarto também. E o rio levou. O 5º irmão ali não estava. O rio levou esses 4 filhos para uma terra distante. E naquela terra distante, quando eles chegaram ali, eles pensaram: olha, nosso pai estava certo. Agora nós estamos aqui. O que vai ser de nós? Bom, fizeram ali um conclave e decidiram: durante todas as noites nos encontraremos aqui, acenderemos uma fogueira e vamos nos lembrar dos costumes lá da nossa terra, nos lembrar do nosso pai e vamos ficar aqui. Não vamos nos contaminar com os hábitos desse povo. Primeira noite, todo mundo junto. Segunda noite desaparece um dos irmãos. No outro dia sai a comitiva, busca os 2 irmãos, vão em busca e os outros 3 irmãos e encontra aquele que desapareceu durante a noite e agora construiu uma casa. E eles, os outros unidades, eles dizem: rapaz, mas como você está construindo uma casa aqui, no meio desse povo tão mal, de atos tão horrendos? Ele disse: olha, olhando bem, esse povo não é tão mal. Vocês me deixem aqui, construir uma casa. Naquela noite desapareceu outro, não foi a reunião da fogueira.
amanhã vamos em busca. Foram à procura, encontraram ele num monte, olhando tudo que o primeiro irmão estava fazendo. O que você está fazendo aí? Estou observando o que o meu irmão está fazendo, que quando eu me encontrar com meu pai, eu vou contar tudo que ele anda fazendo de errado. Segunda noite, terceira noite, só um irmão na fogueira, o outro desapareceu. Então o que restou no dia seguinte sai à procura e encontra esse irmão jogando pedras no rio, pedras enormes. O que ele está fazendo aí? Estou fazendo um caminho para que eu, por dentro do rio, consiga voltar ao reino, a nosso pai. E depois de tanto esforço, não tem como meu pai não me receber. Mas rapaz, não está vendo que você não vai conseguir isso? Eu vou passar a vida toda e você não chega lá. Não, eu consigo. Nisso, quando ele volta para o local de encontro, chegou o irmão mais velho. O pai mandou o irmão mais velho. O irmão mais velho conta que o pai veio buscá-los, mandou buscá-lo, e onde é que estão os outros? E aí ele diz, olha, o fulano está lá, construindo uma casa, vamos lá. E não sei quem está observando. Eles vão no caminho, quando chegou lá no caminho, está outro, o que está fazendo aí? Não, estou aqui observando meu irmão. Disse, rapaz, olha, nosso pai mandou vir aqui buscar você, para a gente ir embora. Não, não vou não, estou aqui para ver tudo. Aí tá certo, desceram, foram até a casa do que estava lá construindo, já estava diferente, já parecia com o povo daquela localidade. Ele olhou assim e nem reconheceu direito o irmão mais velho. Então o irmão mais velho disse do que se tratava. Ele disse, não vou não, meu pai é um homem muito duro e aqui é que é bom, eu vou ficar aqui mesmo. Vai em frente, vamos no rio, tem lá o irmão lá no rio. Chega lá no rio, o sujeito está lá, não vou não também, estou aqui construindo, vou chegar lá, vou com meus esforços, não vou com você não, vou chegar lá, receber bronca do meu pai e tal, não vou. Tá bom. Então aquele outro irmão disse, não, eu vou, porque não tinha feito nada, entendeu que o pai estava sendo gracioso e que o pai o receberia de volta. Então ele vai com aquele irmão sem merecimento algum, sem ter feito obra nenhuma, e ele vai porque ele entendeu o que é a graça. Então o poder do Evangelho não reside em nós, nem naquilo que nós produzimos, mas o poder do Evangelho ele nos transforma para uma vida nova, para uma mudança, e aí sim nós produzimos obras que glorificam a Deus. Mas não obra que nos salva, mas obra que exalte a Deus, por ser inerente da nossa natureza. Porque as obras que a gente faz ainda depois de sermos chamados por Cristo não é um puro e simples sentimento de gratidão pelo que Deus fez por nós, mas as obras que nós praticamos depois que Cristo nos chama, ela representa aquele que está em nós. Então é inerente dessa nova natureza o que dá-se pelas práticas de boas obras. É uma consequência natural de quem alcançou a graça, mas não motivado para agradecer puro e simplesmente, mas motivado por um sentimento interno que é maior do que as nossas vontades, ou maior do que a nossa justiça. Cristo restaura em nós o estado original, e agora em nós há um interesse de sermos obedientes tão quanto é o Senhor Jesus Cristo. Se fazemos boas obras pensando na salvação, vamos passar a vida toda jogando pedras dentro do rio, e não chegaremos nem no começo do caminho. Quando você assiste o filme O Peregrino, isso fica claro. E como Deus vai conduzindo o sujeito, e como o outro das suas obras, quando chega e que vê do outro lado a entrada do palácio, e do lado do carro, entre o palácio, um rio caudulento, e tem um jeito de chegar lá, mas ele vem o caminho todo
com seus esforços, e quando ele chega lá, ele se arruma porque ele é bom nisso, ele vai enfrentar, e aí ele não consegue, né? Ele é sucumbido e não chega do outro lado, porque as obras elas não nos levam até lá. E se as nossas obras fossem suficientes, então não precisaríamos de Cristo na cruz, mas qualquer um de nós estaria habilitado a subir o madeiro, ser levado à cruz, porque a nossa justiça seria o suficiente. Mas Isaías diz que essa justiça humana não passa de trapos de imundícia. Mas essa justiça que nos é trazida no Evangelho, desse poder que vem de Deus, essa justiça, sim, nos justifica diante de Deus, é aceito. Conta essa história que um dia no céu está lá, encontro a misericórdia com o pecador. Vamos julgar o pecador. E alguém se levanta e diz: não, ele não pode ser salvo porque ele é pecador. O diabo se levanta para acusar. O diabo se levanta para acusar, mas Cristo se levanta para nos justificar diante do Pai. E quando a nossa consciência ainda ali naquele embate, ela não aceita essa justiça, ela é vencida pelo sentimento de que a graça foi concedida e que o perdão está consumado. Embora esse discurso da graça às vezes seja mal entendido e as pessoas acham que a graça é liberdade para a gente sair pecando, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela nos faz olhar para Deus e amarmos mais ainda a Ele. Se entrarmos no céu pelas nossas obras, que amor teríamos em nós. Mas quando a gente entra por graça, a gente entende Paulo aos Romanos, no capítulo 5 verso 8. Pois Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, o poder do Evangelho, esse poder, ele está em Deus. Ele está em Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do Evangelho é um poder salvador. É um poder que nos traz salvação, que nos traz uma garantia. Porque o Evangelho, esse poder do Evangelho não é oferecido a quem quer, mas ele é oferecido a quem de direito. Não por mérito, mas a quem de direito, porque a quem ele é direcionado. Por quem Cristo morreu. A esse por quem Cristo morreu, o Evangelho salva. E aqueles por quem Cristo não morreu, esse mesmo Evangelho é o que condena, porque traz juízo sobre o homem. O Evangelho, ele é salvador, é um poder salvador aos que creem. Embora esse crer não seja fruto da nossa vontade, mas fruto de uma ação especial e regeneradora de Cristo em nós, que nos faz olhar para Ele, que nos faz se voltar para Ele arrependido, para com Ele caminhar. João 3, 36 nos diz assim o Evangelho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna,
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ao tempo que Paulo ainda, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 3, Paulo diz: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De modo algum. O Evangelho, ele é um poder, e um poder que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos concede a vida eterna, que nos leva de volta para Deus. Mas isso só se dá quando nós cremos em Cristo Jesus. Quando o carcereiro pergunta a Paulo o que é que tens de fazer, Paulo diz que se crê, será salvo tu e tua casa. Quando o eunuco pede para se batizar, Filipe se crê. Cristo mesmo disse: ide, e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse é o dispositivo. É aí onde ele se manifesta, é nos levando a crer. E quando nós cremos, esse poder é manifesto de modo que nada ou alguém possa freá-lo ou impedir que esse seja salvo. Não tem obstáculo à manifestação do poder do Evangelho. Não tem como você fugir quando Deus está lhe procurando. O salmista disse: se você subir no mais alto dos céus, ele está lá. Se você desce ao mais profundo da terra, ele também te vê. Não tem como se esconder. Jonas tentou se esconder. O povo de Nínive vivia no pecado, mas diante do anúncio do Evangelho proclamado por Jonas, um Evangelho que traz transformações, que traz bênçãos espirituais, o Evangelho que nos dá uma nova perspectiva de vida, aquele povo se arrependeu diante do anúncio da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como o homem resistir a essa graça que a ele é concedida. E é por isso que há poder no Evangelho. Por isso que o Evangelho é poderoso. É por isso que ele é puro e simples. Porque o upgrade é dado pela força do Espírito Santo. Irmãos, Paulo continua: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder do Evangelho é um poder que se manifesta a todos, a todas as nações. Não se limitava apenas ao contexto israelita, mas o povo de Israel era o projeto inicial para que as fronteiras do povo de Deus pudessem ser estendidas a todas as nações. E a prova que ele é a todos é que João relata no Apocalipse que viu grande multidão, que vem de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações, todas as etnias, todos estão entrando, todos estão participando daquele grande coro. E se não fosse assim, nós estaremos aqui
Se não fosse assim, não teríamos igrejas em lugares tão remotos nesse país. Se não fosse assim, o Evangelho ele não teria perdurado, mas ele tem sido proclamado há aproximadamente 2000 anos. E ele tem trazido para Deus aqueles que são seus. O texto, Salmo 117, diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo, essa poesia, ela diz, ela afirma, ela convida as nações a louvar o Senhor, que os gentios, que os que são de fora, que todos venham para louvar o Senhor, que todos os povos venham para louvar o Senhor. E essas pessoas só são habilitadas a louvarem ao Senhor, a viverem para o louvor da glória de Deus, quando elas se encontram com esse Evangelho que é poderoso, com esse Evangelho que é transformador. As pessoas, elas ouvem essa mensagem e elas entendem essa mensagem por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. E agora, essas pessoas elas se voltam para Deus para viver debaixo do poder desse Evangelho e assim glorificar o nome do Senhor. O poder do Evangelho é para todos os povos, não depende da raça ou da etnia. Do mesmo jeito que a punição ele vinha para todos, que ela virá para todos os povos, a justiça também virá para todos os povos. Romanos 2,9 nos afirma essa verdade. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Na mesma ordem que a salvação venha ao judeu e a todos, a condenação também vem ao judeu e a todos. O Evangelho para salvar ou para condenar, ele é para todos. E talvez alguém diga assim: eu nunca ouvi esse conceito de que o Evangelho ele condena. Ele condena porque quando pregado a homens que ouvindo essa mensagem rejeita essa mensagem, ele não será tido por inocente diante do tribunal de Deus, porque ele conhece essa verdade. E a esses Deus cobrará tanto quanto aqueles que receberam. Mas a felicidade do justo é que ele é feito justo na justiça de Cristo. Uma justiça que se espalha por toda a terra, tanto para aqueles que viveram antes de crer, como para aqueles que viveram e viverão depois, e que também creram. Essa justiça é aplicada, e por conta dessa justiça, que a nós às vezes é difícil de se entender, as nossas mentes limitadas, por conta dessa justiça de Cristo, nós seremos chamados a entrar no descanso eterno. Seremos chamados a estar com Cristo, com o Pai, com o Espírito, para a vida e assim a vida eterna. A Igreja de Cristo não pode ter uma postura indiferente à verdade do Evangelho, mas ela deve se identificar a esse Evangelho que é poderoso e que é transformador. Nós temos vivido dias em que o Evangelho tem sido tratado de várias maneiras e quase nunca como deve ser tratado. Nós temos vivido dias em que a essência do Evangelho nos traz vergonha.
porque ela não responde para os anseios de uma geração corrupta, desobediente e que tem o prazer em correr para o pecado. Mas esse Evangelho é a solução para a sociedade, que é no Brasil ou na China. Esse Evangelho é a mesma solução para o problema do homem, do primeiro século e dos que vieram antes de Cristo. E ele é a solução para os que viveram na Idade Média, ele é a solução para os que viveram no período da Reforma Protestante, ele é a solução para os que viveram na modernidade e agora para os que vivem na pós-modernidade. Não se encontrou e nem se encontrará ainda algo que resolva o problema do homem, senão o Evangelho puro e simples que nós carregamos em nossas Bíblias, trazendo debaixo dos nossos braços. Esse Evangelho, ele deve ser pregado como ele é, porque ele é poderoso para transformar o homem. Ele é poderoso para transformá-lo de maneira integral, total, global, para que esse homem que vive para si mesmo possa voltar-se para Deus e possa viver para Deus. Onde o referencial não seja mais os desígnios do seu coração, mas que o seu referencial de vida seja viver para a glória de Deus. E assim poder gozá-lo eternamente e plenamente. O Evangelho, ele precisa ser pregado, e pregado de maneira genuína, autêntica, de modo que aqueles que ouvem possam ser alcançados por essa verdade transformadora. Muito se ouve de que a mensagem da igreja é ultrapassada e que ela não responde mais aos anseios da sociedade. E aí a pergunta diante dessa afirmação é que se os anseios da sociedade têm levado essa sociedade a um caminho digno, a um caminho de paz, a um caminho de alegria e de satisfação em Deus. Diante de tudo que a sociedade tem produzido, o que ela tem colhido é o mal desse século: estresse e depressão. E para os dois problemas, o Evangelho também é a solução. Porque o Evangelho nos salva, nos transforma para estar no céu. Mas o Evangelho também nos transforma para viver nesse mundo. O Evangelho nos transforma para termos uma postura diante de qualquer tema e diante de qualquer realidade que possa se apresentar diante de nós. O Evangelho nunca deixará de ser a solução para o homem, porque o problema do homem não é um problema econômico, não é um problema cultural, mas é um problema espiritual, que só se trata com o Evangelho, com o bom, verdadeiro, genuíno, autêntico Evangelho. O Evangelho de Cristo, que a nós tem sido dado e que a nós tem sido também confiado. A missão, a obrigação de vivermos esse Evangelho é de pregarmos esse Evangelho, de não nos envergonharmos desse Evangelho, de ensinarmos esse Evangelho. Não segundo as minhas preferências, mas segundo aquilo que é revelado, que não pode ser mudado. Porque se mudar, não resolve o problema do homem. Se mudado, perde o seu poder. Se mudado, não glorifica a Deus, não produz salvação, não alcança a todos. Uma vez que se prega um falso evangelho, até aqueles
que são escolhidos ficam impossibilitados de chegar ao Evangelho, porque o Espírito não agirá na vida desse indivíduo, porque não temos o status, não temos a essência, não temos o Evangelho que manifesta Cristo, não temos o Evangelho que manifesta o Espírito que aplica em nós a obra transformadora que foi realizada por Cristo Jesus. Deus nos ajude a entender o poder do Evangelho e a viver esse poder na nossa caminhada, e assim levar esse poder ao conhecimento de tantos outros que por aí estão, porque o Evangelho não vem apenas para nos salvar. Ele nos salva e ao mesmo tempo Ele nos dá uma incumbência que a gente precisa anunciar, porque fomos alcançados porque alguém pregou. Devemos agora continuar pregando. Cristo fez a sua obra. A sua obra, a grande comissão foi dada a Cristo, e Ele levou-a até a cruz e foi assunto ao céu. Mas antes disso, Ele confiou à sua igreja essa missão de continuar cumprindo a grande comissão. Deus nos abençoe. Irmãos, eu convido os irmãos a várias frontes. Nós iremos orar, agradecer a Deus por ouvirmos a sua palavra, pedir a Deus que aplique sobre nós o que ouvimos. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por mais uma vez ter ouvido a tua palavra, mas sobretudo, Senhor, que ela seja aplicada às nossas vidas. Amém, Jesus. O poder não reside em nós, a capacidade não está em nós, mas essa palavra sendo usada por ti, Senhor, ela cumpre o desígnio, Senhor. Ela cumpre o teu propósito, Senhor, de arrancar o homem, Deus, de si mesmo, de transformar as nossas vidas. Este Evangelho, Senhor, que sendo pregado a Deus, ele produz uma fé verdadeira no coração do teu povo, e também chama o teu povo a viver pela fé. O justo viverá pela fé, Senhor. Assim como Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, confiando, Senhor, naquela promessa de que o Senhor fez a ele. E aquele homem, Senhor, foi arrancado de si mesmo e seguiu, ó Deus, as pisadas da fé, confiando na tua palavra, na promessa do Senhor. Somos todos filhos de Abraão pela fé, Senhor. Amém. Que essa fé que uma vez foi dada a cada um de nós, essa fé verdadeira, leve-nos a caminhar também debaixo das promessas do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Leve, Deus, a cada um de nós, Senhor, que temos questões ainda a serem vencidas em nós mesmos, e só a tua palavra pode transformar o homem, Senhor. Amém, Senhor. Na sua relação com o Senhor mesmo, arrancando do coração deste homem os ídolos, ó Deus, arrancando do coração do homem pecador tudo aquilo, Senhor, que é colocado em primeiro lugar, que ocupa o lugar do Senhor no coração do homem. O Senhor é poderoso para arrancar, para transformar, para moldar o caráter deste homem, a fim de que este homem que é recriado em Cristo, Senhor, ame a ti mesmo. Amém. Ame o Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, Senhor. Só tu podes fazer isso em nós. E o Senhor também transforma esse homem, ó Deus, fazendo com que esse homem se encontre consigo mesmo, Senhor. Não seja mais um homem marcado pelo ódio, pela indiferença, mas que esse homem seja um homem que ame, Senhor, ao Senhor, a si mesmo e ao próximo. Que esse homem, ó Deus, viva neste mundo como um luzeiro, como astros que brilham no mundo, Senhor, no meio da geração pervertida, corrompida pelo pecado. E o Senhor chama o teu povo
a ser sal e luz nesta terra, a refletirmos o caráter de Cristo, Senhor, a amar como Cristo, a viver como Cristo, aquele que foi o homem por excelência, que teve uma comida plena para comer, Senhor, que foi a tua vontade aqui na terra. Que assim o Senhor aguce os apetites espirituais do nosso coração. Amém. E que de fato a tua vontade seja o nosso alimento, Senhor. A tua glória seja a nossa glória. Aquilo que o Senhor ama seja de fato aquilo que amamos. Aquilo que o Senhor odeia, Senhor, seja de fato aquilo que odiamos. É o que nós te pedimos, Senhor. Que a tua palavra, o Senhor que é conhecedor dos corações, o Senhor conhece o solo dos corações humanos, Senhor. O Senhor conhece a resistência que há em nós mesmos. Amém. Vença pelo teu poder essa resistência que há em nós, Senhor. É verdade. E nos transforme pela tua palavra. Renove o nosso entendimento, Senhor, segundo a tua vontade. Transforme os nossos corações, as nossas emoções, a nossa vida por completo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, amanhã então nós continuaremos às 9h30. Amanhã é o dia de Cristo. Então convido todos os que estão aqui, visitantes, bem como os irmãos, a estarem 9h30 aqui. 9h30. Então esse é os avisos. Amanhã a gente encerra a conferência sobre o tema O Poder Transformador do Evangelho. Então os irmãos todos estão convidados, mas também não saiam correndo. Haverá um lanche aí dos irmãos, um café, um suco, uma água, né, Marisa? Uma torta, um caldo. Então os irmãos não saiam correndo. Haverá ainda um momento de comunhão e confraternização com todos. Então está encerrado, irmãos. Amém.